Meu nome é Marina Gomes da Silva, sou membro há 36 anos, sou ministro assistente na Igreja de Jacarepaguá, sou responsável dos membros, pioneiros e veteranos de toda a igreja. A entrada de Mestre Sama em minha vida foi por uma alma de ouro, que é minha vizinha, que hoje está no mundo espiritual. E eu tinha um conflito, eu mudei para uma rua e eu tinha um conflito muito grande, interessante, com as crianças da rua. Eu tinha acabado de construir, eu e meu marido acabado de construir a nossa casa e botamos um portão bonito e as crianças da rua inteira resolveram fazer baliza desse portão. Era um portão de ferro, toda vez que eles davam um chute com a bola, a gente estremecia dentro de casa. Isso começou a criar um desentendimento, né, dentro da minha casa, porque eu não queria ir para a rua reclamar e meu marido achava que estava errado, que tinha que tomar satisfação. E assim, na época, ele venceu isso e ele foi para a rua tomar satisfação. Só que as crianças não continuaram fazendo do mesmo jeito e no final passamos a reclamar com os pais e os pais achavam que as crianças estavam na rua e que a gente não tinha o direito de reclamar, né, da atividade, já que ali na rua não tinha um campo de futebol. Contando isso para essa minha amiga que me apresentou a Mestre Sama, ela perguntou se eu não gostaria de ir, né, na igreja que ela frequentava. Um dia eu fui com ela até a igreja e a pessoa ministrou, eu chorei muito, 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 muito. E aí recebi a orientação de agradecer as crianças, agradecer por eu ter uma casa, por eu ter um portão. E resolvi passar a agradecer. Cada pancada da bola no meu portão eu agradecia muito. Agradecia, e aquilo foi amenizando. E eu continuei ir na igreja, que era para mim receber diariamente jorei, eu continuei participando das atividades da igreja, e aí pedindo sempre a intuição, né, a Mestre Sama, que eu ainda não conhecia a Mestre Sama, mas mesmo assim acreditava. E foi quando, assim, uns 3 meses depois, eu tive a intuição de comprar uma bola de realmente futebol, uma bola oficial, e doar para as crianças. Aquilo foi o início da transformação e de realmente conhecer Mestre Sama, porque a partir dali as crianças começaram a me respeitar. Eles já não jogavam mais bola na minha porta, não, na porta da tia não, ela é tão bacana, mudou o sentimento deles comigo a partir do momento que eu comecei a receber orientação e ser obediente. E aí um presidente de uma associação teve conhecimento disso, que eu estava fazendo esse trabalho com as crianças, e doou um jogo de camisa de futebol que era igualzinho da seleção na época. Nossa, aquilo, além de atingir as crianças, ainda atingiram os pais, que ficaram muito felizes. E a partir dali, o que aconteceu? Eu montei um time de futebol só de criança. Abri a minha garagem, o meu portão que incomodava tanto, eu abri para que as crianças tivessem acesso, e ali a gente fazia as reuniões, eu via se eles estavam fazendo os trabalhos de casa, vendo se realmente eles estavam comparecendo às aulas, e aquilo foi criando dentro de mim um sentimento tão bom, e do meu marido, que nem gostava de futebol e passou a acompanhar. Com isso, a gente superou esse conflito e ainda conquistou a rua, os moradores da rua toda, que passaram a nos apoiar, eram festa e tudo, eles sempre nos apoiando. Esse foi o meu primeiro milagre com o Mestre Sama. Esse foi meu encontro com o Mestre Sama. Teve um fato muito interessante. Eu tenho um neto que hoje está com 17 anos, e esse neto, quando ele nasceu, ele chorava 24 horas. Uma agonia, a gente sentiu uma agonia. E minha filha já tinha levado a todos os médicos do Rio, todos, e não conseguia.
Era tão forte e tão desesperador o choro dele que os vizinhos do prédio do lado de frente vinham perguntar o que estava acontecendo com aquela criança, o que eles poderiam ajudar. Então eu levei, na época no Jorei Center, onde minha filha morava, e fui falar com a responsável, e ela fez uma oração tão forte no altar, levou meu neto, entregou meu neto a Mestre Sama. Olha, a partir dali, nunca mais o meu neto sentiu essa agonia que sentia, essa aflição, entendeu? Isso foi também um momento que eu fiquei muito grata à pessoa que orientou e por essa graça Mestre Sama. Hoje ele está com 16 anos e ele também é membro, ele tem o Ricário. Todo esse aprendizado eu tenho levado para a minha família. Eu tenho uma família de 9 irmãos e é muito interessante. Qualquer conflito que surja na minha família, eles pedem para que eu ore, eles vão receber jorei. Nem todos são membros, né? Mas uma parte são membros. Mas assim, hoje eu tenho tranquilidade, eu era uma pessoa muito impulsiva. Hoje eu tenho a tranquilidade de pensar, raciocinar, entregar para Mestre Sama, aguardar o tempo certo, porque é isso que o Mestre Sama quer da gente. E é uma retribuição. Do mesmo modo que eu fui recebida a primeira vez que eu entrei na igreja e até hoje, do jeito que eu sou acolhida, eu tento fazer o melhor para quem está chegando também. Mas eu acho que a gente tem que seguir realmente os passos de Mestre Sama. Lendo os ensinamentos, né, que são os escritos de Deus, dedicando, praticando o belo, onde tem a flor, né, o mal não entra. Então é assim, eu acho que Mestre Sama deixou toda a ferramenta para que a gente possa ser feliz. É só a gente seguir as orientações, que no final advém realmente a felicidade. Eu não saberia hoje viver sem as orientações de Mestre Sama, sem Mestre Sama me conduzir. Não saberia. Eu acho que eu ficaria perdida nesse mundo se não fosse segurando na mão de Mestre Sama.